nunca tive medo da morte depois da conversão. Mas agora eu nunca senti tanta culpa na minha vida. Culpa. Meu assunto é meio complicado. Eu tenho uma filha adotiva que eu não consegui criar amor por ela. Ela surta demais, agride, e foi assim desde pequena. Não consegui criar amor pela filha adotiva. Não consegui criar amor. Ela surta demais, agride, e foi assim desde pequena. Faz 7 anos que tento, que me escondi por causa da religião, sabe? Que me escondi por causa da religião. Me sentia, que mentia que gostava dela, mas na verdade eu não consigo gostar dela. Eu não quero mal, Caio, mas não consigo cuidar dela. Isso me gera uma culpa daquelas, porque eu não consigo receber o amor de Deus não amando essa criança. Eu estou numa crise daquelas. Qual é a idade da criança? No início eu achava, vamos ver se ela cita. Podia dizer a idade, é fundamental dizer a idade. Diga a idade da criança, por favor, quanto antes, tá? O quanto antes. Tá. No início, Caio, eu achava que tudo ia se resolver e que ela não era um objeto que eu não gostei e vou devolver, né? Mas agora eu simplesmente não consigo mais. No refund. Tô fazendo terapia, mas tenho tanta culpa que na terapia eu descobri que eu não tenho condições. E às vezes acho que estou procurando a resposta que me faz bem, sabe? Mas o Evangelho manda amar a todos. Eu me separei no meio disso tudo e estou sozinha com ela há 4 anos. Eu acho que ela tem algum distúrbio. Ela bate nas crianças da escola, e se eu vou mostrar um chinelo para ela, ela vem para cima de mim também. Não consigo amá-la e parece que nem quero mais, cara. Me ajuda, por favor. A criança é uma estranha para ela, sabe que é uma estranha, sabe que não foi adotado, isso deixa o ser humano numa raiva danada. A criança tem que 7? Ela está comigo desde os 4 anos e hoje ela está com 11 anos. 11. Então está com ela há 7 anos. Então, número 1, fizeram tudo errado. Uma pessoa que não tenha uma vocação materna ampla, testada, profunda. Quando eu digo testada, é testada por ter tido filhos e criado filhos. E que se conheça o suficiente como mulher para entender o seu potencial materno. Não deve adotar uma criança para saber se tem tal potencial. Não deveria começar assim. Se a pessoa não testou, aí alguém diz: como é que se adota o primeiro filho então, quando não se tem um filho e se quer adotar? Ora, nesse caso se adota pequenininho, bem pequenininho. Pessoas podem começar a adotar filhos de uma certa idade para frente, quando já foram testadas como pai e como mãe. Nessa vocação. Sim, claro. Você pode já foi testado, rodou, sabe como é, já tem um coração dilatado, se conhece em relação à contrariedade da chegada de um filho que você não gerou e que já chegou com 4, 5 anos na sua vida. Você não, porque o filhinho que chega bebezinho, imediatamente vai sendo absorvido no processo do cuidado, de modo que se tornará ofensivo se alguém vier puxar esse assunto. Se o seu filho é adotivo, é natural. Para você essa é uma conversa que não existe. É patética, na verdade. Agora, isso é para quem tem o histórico, a natureza, a experiência, a simplicidade e adotou na natureza do crescimento do processo. Agora, quem pega já numa certa idade tem que ter tido essa experiência para não ser noviço na relação paterno-materna com o adotado, ou então deve pegar bem criança. Mas como ela fez, não é aconselhável, porque me parece que já desde o início essa criança chegou sob o signo das soluções. Ela acrescenta:
Ela pode ter tido a misericórdia de um dia ter pensado que seria uma solução para a garota, e pode ter também pensado que a garota seria uma solução para ela. Sim. Ou para o casamento dela, ou para a dinâmica conjugal que estava se esfacelando. Às vezes um filho entra, o filho é alugado nessa expectativa. Tem gente que aluga um filho para ver no que dá, né? Tem aqueles que sacam de dentro do ventre, os que podem gerar, naturalmente. Tem aqueles que alugam na adoção, para ver se salva. E no caso dela, o marido foi embora, e ficou só ela e a menina. E já não tinha no coração a natureza daquela maternidade. Agora, o elemento motivacional, e para dividir a responsabilidade, o marido se foi. Ficou ela e a garota, que já chegou com 4 anos. Estão juntas há 7. E a garota sabe. Sente. Ela, olha, hoje, com 11 anos, ela mais do que sente. Ela sentiu quando chegou. Entendi. Hoje ela sabe que não é filha. Que não é filha, que não gosta, que não é gostada, que não é amada, que não é desejada, que é um estorvo, que pesa, que atrapalha, que gera suspiros. Ai, meu Deus, angústia, e agora eu, que furada, o que eu faço? Se tivesse aqui um botão de return, eu entregaria agora, mesmo que fosse com um bilhete de non-refundable. Eu não quero nada de volta, só leva para mim, por favor. Honestamente falando, era o que ela faria, não é? Então, que alternativas você tem, minha amiga? É difícil a situação, muito difícil. Porque ela não tem que ser laboratório do seu amor materno inexistente, não é? Sim, cara. Ela não está aí para isso. Por outro lado, você não pode simplesmente do nada chegar e dizer: desculpe, foi um engano, minha filha, eu vou levar você para conselho tutelar, ver se ele reencaminha você para algum lugar. Seu coração sente o peso moral insuportável que em você já vem carregado de uma culpa enorme em relação à ideia de fazer isso, porque você vem sofrendo muito. É por essa pulsão que não tem um dia que você viva que não passe pela sua cabeça. Como poderia voltar a ser a minha vida se eu ficasse livre dessa responsabilidade? Me diga se isso não passa na sua cabeça de dia e de noite. Cada vez que você pensa isso, a sua filha, a menina, sente essa história. Sente essa emoção. Só de pensar, né, cara? Tudo nela conta isso. Eu não preciso nem abrir a boca. Não, elas compartilham o mesmo aquário. Sabe, elas são peixes processando a mesma água. Não tem como. Tá ali. Isso aí. Tá ali. Mesma água. Tá ali dentro, processando a mesma água. A água é a que comunica tudo ali. É a mesma isso oxigenação aí, no mesmo aquário espiritual. Isso aí. Então é impossível que a criança não vá ficar horrível. Terrível. Já está revoltada, vai ficar cada vez mais zangada, e não é raro que numa hora como essa, uma filha adotiva, um filho adotivo entre na adolescência. Ela agora está entrando na puberdade, 11 anos. Daqui a pouco ela está assim no meio da adolescência, com 13, 14 anos, aí vai começar a aprontação pra caramba. Aí ela vai perder a cabeça, vai querer enfrentar a menina. A garota vai partir para dentro, com toda a força, como hoje já faz. Vem para cima. Já vem forte. Já vem forte. Então, se isso não for tratado no amor, na verdade, ela não vai ter perspectiva outra, senão de coisas com cenários de silhueta catastrófica, no mínimo, assim, de totalmente desagradáveis para a existência dela no futuro. Então, eu sugeriria a você recorrer mesmo a uma ajuda terapêutica na qual você possa receber uma ajuda carregada de consciência do Evangelho a respeito disso, e que provavelmente possa até encaminhar você para um acompanhamento mais próximo. Você viu agora ali a propaganda da Capelania do Caminho? Você escreve para minha irmã Ana D'Araújo, no atendimento @anadaraújo.com.br, porque ou ela mesma ou qualquer um dos mentores e capelães do Caminho da Graça dedicados a essa tarefa
poderão tratar do assunto com você e quem sabe até, se na sua cidade houver alguém ao lado, eles pudessem visitar você ou você pudesse conversar em loco com eles, porque você precisa de ajuda próxima, minha filha, de uma pessoa de fora, isenta, que ajude a pensar no problema sem culpa. Porque você pensa nas soluções a partir da sua culpa e da sua impotência. Então é óbvio que se espontaneamente não houver uma virada no seu coração em relação a essa criança, é óbvio que você não vai poder continuar com ela, sob pena de que uma catástrofe pode acontecer. Mesmo. Dessas que a gente lê em jornal. Ou você converte o seu coração à menina e de fato a ama e a acolhe, só um milagre mesmo de decisões e de entregas suas. Ou, enquanto é dia, tem a honestidade de dizer: eu não vou poder me passar de mãe para ela, porque será pior a emenda que o soneto, e a catástrofe pode ser grande. Aí, por mais trágico que seja, é melhor uma crueldade rápida do que a prática de uma pseudo-bondade perversa, que vai se alongando e gerando veneno no coração da menina e angústia no seu para isso explodir catastroficamente daqui a mais 4, 5, 6, 7 anos diante de vocês. Sim, entendeu? Então, uma ajuda de fora isenta pode ter a sabedoria da observação que vai dizer a você coisas bem práticas a serem feitas, até eventualmente, quem sabe, constatada a inviabilidade total da sua continuidade como tutora dela, pelo menos, ela seja encaminhada devidamente aos órgãos competentes antes que uma calamidade aconteça, porque só o que salva isso é a sua conversão à maternidade mesmo. Se o seu coração não se converter à maternidade, eu sugiro que você não prolongue isso indefinidamente, porque isso pode trazer um bumerangue com consequências inevitáveis. Que o bumerangue voltará, voltará. E não será por culpa de ninguém, porque ninguém é obrigado a ter coração de mãe se não foi mãe. Pessoas que se oferecem para essa finalidade têm que ter muita isenção e muita consciência de si mesmos, para não sofrerem arrependimentos posteriores. Mas é melhor tratar do arrependimento resolvendo a história ainda agora, do que manter-se arrependida e continuar forçando a barra até o dia em que Itaipu tem o refluxo, estoura tudo na cara de vocês e vocês vão catástrofe abaixo. Deus livre vocês do que pode acontecer como retorno de tal explosão. Tem um filho biológico também, sabe, Caio? Não tem dificuldade com ele. E ele tem com ela. Claro. Eu já tinha um ano. A mãe não acolhe a filha adotada, como é que o irmão adotivo vai acolher? Ele já tinha 1 ano e meio quando eu a adotei. Acho que adotei por causa do ministério. Ela é surda e eu trabalhava com surdos na igreja. Aí vai fazer uma ONG em casa, ministério, querida, não é uma boa razão para a gente adotar ninguém. Assim como o casamento não é ONG, a gente não casa com ninguém para fazer missão, nem redenção. A gente também não adota crianças surdas, só porque na igreja a gente trabalha com surdos e sabe linguagem de surdo mudo. No dia a dia o buraco é mais embaixo, meu querido. Tem que ter mais do que subtezas missionárias de fim de semana e empolgações e entusiasmos súbitos e estimulados por aplausos coletivos que dizem: ó, vê como ela foi boa, generosa, meiga e carinhosa. Às vezes a nossa vaidade de generosidade, a nossa vaidade social, nossa vaidade solidária coloca também a gente em cada perreio desgraçado, quando você faz coisas por causa de empolgações do momento, sem a consciência do significado delas um dia depois do outro. Quando eu me ponho diante da tarefa de fazer alguma coisa, eu sempre fico pensando: escuta, isso é uma coisa para durar um dia, uma semana, um mês, 10 anos ou o resto da vida. E
A maioria das coisas que eu faço, teoricamente, são para continuarem o resto da vida. Eu nunca faço assim, coisas dizendo, vou fazer 1 ano, depois eu vou parar. Pode até ser que eu pare, às vezes eu paro porque não foi adiante, eu não fico dando soco em ponta de faca. Mas quando eu começo com o sonho de que aquilo vai adiante. Mesmo. Sempre assim. Agora, quando eu digo para mim, isso aqui eu não posso parar. Por exemplo, já tive 2 vezes televisão na vida. A primeira vez foi a Vind TV. No dia que eu fui lá e apertei o botão daquilo ali, pum, entrou no ar, 24 horas no ar. Tá, aquela antena parabólica transmitindo lá do telhado do nosso prédio em Niterói para um satélite, para o Brasil, para o mundo todo, aquele negócio lá. Uma TV 24 horas. Eu apertei o botão e falei, danou. Meu Deus, não pode nunca mais desligar, não tem mais um pretexto. Você não pode dizer, olha, vamos parar 24 horas, não dá mais, não para mais. A segunda vez foi aqui na BNVTV. Apertou o botão, eu e o Edivaldo olhamos um pro outro, né? Já sabe que é para sempre, né, mano? Não dá mais para dizer, vou voltar, porque você tá aí. E eu não me torno eternamente responsável por aquilo que eu cativo na perspectiva do Pequeno Príncipe, mas eu tenho prazer em me fazer responsável por todos aqueles que, com o coração bem intencionado, creram no Evangelho através da palavra que o Senhor me deu pregar. E aí eu me sinto espontaneamente comprometido a pastorear e a cuidar, enquanto eu estiver aqui, sem retrocesso. Por isso é que Jesus disse que a gente tem que avaliar os custos. Mas olha, em último caso, é melhor devolver. Como eu até ri de um amigo, achei engraçado, mas louvei a ideia, porque imagina só se o cara resolve bancar o orgulhoso numa hora dessa e continuar. É o tipo do orgulho que você não precisa ter. A criança agradece. Esse de dizer, não, por orgulho eu vou manter, o que é que vão pensar de mim na minha igreja? Poxa, meu Deus, eu peguei, agora largo a menina surda. O que é que vão interpretar de mim? Vão pensar que eu só peguei por causa do meu marido? Ou vão pensar isso? Enfim, 1000 ilações. Aí a pessoa fica mantendo um compromisso. Esse amigo que eu falei, ele me ligou, né? Ele já tinha filhos de 30 anos, 35, acho que até chegando perto de 40. Já tinha netos. Mas ele era aquela figura que teve muitas mulheres e agora tinha uma esposa bem mais jovem, com quem ele já tinha tido um filho que estava acho que com 3 anos ou 4, mais ou menos. E aí ele chegou um dia e me ligou, Caio, olha só, rapaz, eu não te disse que eu adotei uma criança. E ele não tem essa pinta, ele é um sujeito todo pragmático. Aparentemente as coisas dele sempre ele vem em primeiro lugar, né? Ele é um grande narcisista. Aí eu até falei, pela madrugada, rapaz, todo mundo tem cura, né? Sujeito como ele chegar e dizer que adotou uma criança, já cheio de filho, com outros netos, e ele diz para os netos, naquela altura ele dizia para os netinhos, não me chama de vovô, me chama de titio. Porque ele não queria ficar queimado como homem velho. Ele é desse naipe? É, desse naipe, dizendo pro netinho, titio. Aí, pois bem, aí eu falei, tá legal, quando é que vai ser? Não, eu queria que você viesse aqui fazer uma oração pela criança, vamos fazer um jantar, vai ser no mês que vem, eu te aviso, uma semana antes, tá legal? Mas deve ser um dia assim, uma segunda, que todo mundo pode, aqui em casa. Tá bom, me dá um toque, uma semana antes que eu vou. Aí chega a semana nada, eu falei, bom, não vou constranger, né? Eu passo o mês seguinte, outro mês, ele não falou mais no assunto. Eu falei, o que será isso? Aí eu perguntei para um amigo como escuta, houve ou não houve a festa lá do filhinho adotivo do nosso querido amigo aí, que acabou de adotar? Ele falou, não, pastor, você não soube não? Eu falei, o que foi? Ele falou, ele se arrependeu e devolveu. Aí eu ri, né? Depois eu falei antes isso, né? Antes de devolver. Porque, cara, não dá pra brincar de pegar num filho adotivo. Não dá. Agora, uma vez que pegou e que viu que não dá,
É melhor resolver isso enquanto tem 11 do que tentar resolver isso com 19, com 20, com 21, com 22. Nossa, Você já pensou? Você já pensou? É. Olha o que ela fez. Uhum. Eu saí de Santa Catarina e fui ao Ceará buscá-la quando soube a história dela, sabe? Uhum. Senti tanta pena da história dela. Ninguém pode adotar ninguém por pena. Eu queria muito amá-la, eu queria cuidar dela, não consegui. Meu Uhum. sofrimento é terrível. Uhum. Aí você foi falando, ela falou, Caio, você tem razão nisso, eu penso todos os dias nisso. Uhum. Até tentei 2 famílias, Uhum. já, mas as 2 não aguentaram mais que um mês. Uhum. Ela nem sabia que estava em experiência, claro, Uhum. né, cara? Eu já me denunciei no Conselho Tutelar. Uhum. Eu já me denunciei na Promotoria Pública. Uhum. Falei que estava no meu limite, mas eles não quiseram me ouvir. Uhum. Eu tenho medo disso mesmo. Uhum. Eu tenho medo, Caio, de perder a cabeça. Olha só, vamos fazer uma coisa então mais prática. Faltam 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Se houver alguém aqui do Conselho Tutelar, e sempre tem centenas me ouvindo. Santa Catarina, tá? Conselho Tutelar, ela está em Santa Catarina. Tá bom? Eu vou pedir o seguinte: se você, querida, que está me ouvindo, quiser mandar o seu e-mail, não precisa mandar seu nome por extenso, nem endereço, nada, só um e-mail mesmo. Para que alguém que trabalha com Conselho Tutelar ou com a vara da criança, do adolescente, às vezes tem aqui juízes da adolescência. Quase sempre que surge um assunto desse, o chat fica cheio de gente dando toques e se oferecendo. Então, se você tiver a liberdade de nos enviar o seu e-mail, a gente coloca o seu e-mail no ar para que alguém ou alguns que trabalhem com o Conselho Tutelar e que tenham os caminhos práticos para ajudarem a você fazer o encaminhamento, já que você diz que já até se autodenunciou e o Conselho Tutelar não teve a precaução de verificar o que estava acontecendo com a criança na sua mão, só porque alguém que denuncia a si mesmo supostamente é responsável demais. Eles não devem brincar com isso, porque quando uma pessoa pede ajuda, pede ajuda. E é totalmente possível que um ser humano avalie que conseguirá dar conta e depois descubra que não dá. É mais humano sempre admitir qualquer verdade sobre nós do que insistir enganosamente contra a consciência, contra as dimensões reais do ser e acabar fazendo uma loucura ou sofrendo uma loucura. Então, amiga, se você puder compartilhar o seu e-mail, eu acho que é o que de mais prático também eu posso fazer. Além de sugerir que você contacte lá a minha irmã Ana, que vai encaminhar você para alguém bem próximo aí. Também, se quiser, dê o e-mail, que alguém ali vai fazer contato com você. Tá bom? Ela mandou e-mail. Mandou o e-mail? Mandou Então e-mail. manda para o Judá. Tá, vou passar o e-mail para ajudar aqui. Tá. Aí, enquanto eu faço isso, eu vou ler mais uma falinha dela. Tá legal. Acabando, né? Uhum. Nunca fui tão sincera comigo mesmo e com todos. Cara. Uhum. A justiça só me vê como mal. Uhum. Não querem fazer nada. Uhum. Mas já falou que se eu perder a cabeça, eu vou ser punida. Uhum. Queria ter coragem de chegar para Deus e falar, por favor, Uhum. arrume um lar para ela. Amém. Com certeza. Ela para aí, Caio. E sabe, hoje aqui, Eu vou passar o e-mail dela. essa oração vai ser respondida, já está sendo. Amém. Em nome de Jesus, nós cremos que já foi, Senhor, respondida. Nós concordamos, estamos de acordo no nosso coração, que essa menina tem pai e tem mãe. Eles só ainda não sabem dela. E ela ainda só não sabe deles. Mas eu quero pedir hoje que as pontes feitas pela cruz, pelo Evangelho, permitam que o Espírito Santo diga hoje ao coração de alguma mãe, algum pai: eis aí a tua filha. E se diga então ao coração dessa criança: eis aí a tua mãe. Por favor, Senhor, traze a mãe que ela ainda não conheceu e apresenta essa menina à mãe que ela não discerniu. Traze a mãe que quer a filha e ainda não a encontrou.
une os que podem se fazer bem, os que serão solução um para o outro. Eu te rogo por milagre e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então o número está aí, o e-mail da minha querida amiga, gabienreils@gmail.com. Então, por favor, todo mundo que trabalha aí com conselho tutelar, gente séria, gente boa, é uma pessoa angustiada, quem faça contato como um curador de almas. Respeite o limite da nossa amiga, não queira impor nada além do que ela já confessou. Ela está pedindo ajuda. Se você puder ajudar, ajude. Não dê uma de... Não venha com coisas, querer entrar na vida dela em nome de Jesus, para além do que eu aqui entrei. Que é para você não perder a pertinência. Seja pertinente, responda as perguntas dela. Se você puder ajudar, tiver encaminhamentos práticos, facilite, mas não oprima nada, sob hipótese alguma. Em nome de Jesus, eu proíbo no Evangelho. Só se aproxime dela quem puder ser útil. E que Deus abençoe você.